Dando sequência às nossas aulas, hoje vamos falar um pouquinho sobre funções da linguagem. Os estudos da linguagem, embora reconheçam a importância da teoria da comunicação para dar início à análise das situações de interlocução, consideram que essa teoria é insuficiente para dar conta da complexidade que envolve o uso da linguagem pelos interlocutores hoje. Sendo assim, as funções da linguagem, elas podem ser entendidas como um conjunto das finalidades comunicativas realizadas por meio dos enunciados da língua, em que enunciado é tudo aquilo que é dito ou escrito por meio de palavras delimitadas por marcas formais. Quais são essas marcas formais? A entoação na nossa fala e a pontuação na nossa escrita. Está sempre associado ao contexto em que é produzido. Essa teoria da comunicação, ela chegou até nós por meio de um linguista russo, um estudioso russo, Roman Jakobson, que criou aí um modelo explicativo para a comunicação verbal, para o qual ele deu o nome de teoria da comunicação. E o que ele queria com isso? Ele queria demonstrar que a comunicação humana ela se estrutura a partir de alguns elementos que atendem a finalidades específicas. A base dessa teoria está na identificação desses elementos, que são 6, e que estão presentes em todas as situações de interlocução. Então, nós vamos ter o emissor e o receptor, que são os participantes do ato comunicativo. O emissor também pode ser chamado de locutor ou remetente e o receptor de locutário ou destinatário. Para que esse ato comunicativo se concretize, eles fazem uso de um canal, que é o meio físico por onde vai circular a mensagem entre o emissor e o receptor. Esse canal ele pode ser formado por ondas sonoras, por papel, por bytes, e ele também atua como um conector psicológico que estabelece entre o emissor e o receptor, que se estabelece aí entre o emissor e o receptor para que essa comunicação se efetive. E o que é transmitido do emissor para o receptor? A mensagem, que é um conjunto de enunciados produzidos por seleção ou pela combinação de signos realizada por um determinado indivíduo. Essa mensagem, para ser transmitida, ela vai se valer de um código, que nada mais é do que o sistema utilizado pelos falantes da língua. Assim, esse código ele deve ser entendido como um conjunto de signos convencionais e as suas regras que vão determinar a organização. E isso tudo está dentro de um contexto ao qual a mensagem se refere. Então, o contexto ele é o conteúdo, o assunto da mensagem. Nessa perspectiva, então, toda mensagem ela tem um objetivo predominante, que pode ser a transmissão de informação, pode ser o estabelecimento puro e simples de uma relação comunicativa, pode ser a expressão de uma emoção, pode ser o convencimento a respeito de alguma coisa. Então, tudo vai depender da intencionalidade do falante. Então, prosseguindo, o que é a linguagem? Nós vimos nas aulas anteriores o que é a linguagem, o que é a língua, como definir a linguagem. Podemos dizer que a linguagem é todo e qualquer processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem. Então, ela tem sempre uma intencionalidade. Ela pode ser verbal, não verbal, e mista, nós vamos ver mais adiante. E, segundo a teoria da comunicação, então, definida aí por Roman Jakobson, que foi um dos maiores linguistas do século XX, pioneiro da análise estrutural da linguagem, poesia e arte, essa teoria da comunicação,
ela se constitui num processo de comunicação composto aí por 6 elementos. Cada um desses elementos vai determinar a função da linguagem de forma específica. Vamos começar falando então sobre a função referencial ou denotativa. Função referencial ou denotativa é a mais comum das funções de linguagem e ela está voltada para a informação, para o próprio contexto. A intenção maior dela é transmitir ao receptor dados da realidade de forma direta e objetiva, e para isso ela vai usar as palavras empregadas em sentido denotativo, sentido real. É uma linguagem informativa, documental, onde prevalece, o texto escrito em terceira pessoa, e onde que nós vamos encontrar função referencial? Nos trabalhos científicos, nos noticiários jornalísticos, nas bulas, nas receitas, cartas comerciais, ofícios, requerimentos, onde o texto está centrado no referente, ou seja, naquilo que ele transmite. Então, a função referencial ou denotativa, ela está centrada na transmissão de informações sobre uma realidade ou sobre um elemento a ser designado. Ela não traz floreios, ela é direta. Já a função emotiva ou expressiva é aquela cuja intenção do emissor está em posicionar-se em relação ao tema em que ele está abordando. E como é que ele vai se posicionar? Expressando os seus sentimentos, as suas emoções, e isso vai resultar em um texto subjetivo, quase sempre escrito em primeira pessoa. Então, a ênfase está toda no emissor. O texto, com função emotiva ou expressiva, ele funciona como se fosse um espelho do ânimo, das emoções, do estado de espírito do emissor. Em relação àquilo que ele fala. A função emotiva, ela tem como características a parcialidade, a emotividade, como o próprio nome diz, o uso de diminutivos e superlativos, que é o que confere ao texto uma maior subjetividade. Nós vamos ter também o uso da interjeição, da primeira pessoa do singular e uma pontuação expressiva, com uso de reticências e ponto de exclamação. Então, todos esses elementos juntos, eles são indicadores da função emotiva da linguagem. Já a função poética, o objetivo dela é chamar a atenção para a própria mensagem. Então, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, qual é a característica principal de um texto com função poética? A emissão de uma mensagem elaborada de maneira inovadora, que vai encontrar predominantemente na linguagem, ser encontrada predominantemente na linguagem literária, sobretudo na poesia. Então, ela é o resultado de um trabalho de elaboração feito sobre a sua forma. Há uma maior liberdade no uso das palavras e o trabalho com os signos visa provocar um efeito de sentido no receptor. O centro de interesse da comunicação na função poética é o próprio texto. Por isso, esses recursos são utilizados para chamar a atenção do destinatário para a mensagem. Então, preza-se pela forma, pelo conteúdo, que vão ganhar um novo arranjo para provocar no leitor o prazer estético, os efeitos sonoros e rítmicos,
além das figuras de linguagem, também vão colaborar na tentativa de deslocar a mensagem de uma estrutura convencional que tolhe a sua criatividade para uma estrutura não convencional, mas que desperta o prazer na leitura, que desperta os sentimentos, que faz você perceber essa combinação de uma maneira particular. Então, a seleção e a combinação das palavras é feita pelo escritor, pelo poeta, para obter alguns elementos fundamentais da linguagem poética. Então, ele busca o ritmo, busca a sonoridade, busca o belo, busca o inusitado das imagens. E ela não é exclusiva da poesia. Apesar do nome, né, função poética, ela pode ser encontrada em textos como anúncios publicitários, na linguagem cotidiana, nas propagandas, nos jogos de linguagem, porque o poeta vai construindo uma imagem defendendo o direito do sonho, por mais que seja difícil realizá-lo. Então, no texto poético, podem ser encontradas também outras funções de linguagem, mas o valor da poesia reside exatamente no trabalho realizado com a própria mensagem, então na escolha das palavras, na estruturação do texto, tudo isso vai influenciar a predominância, né, da função poética. A função apelativa ou conativa tem quando a intenção do emissor é influenciar o destinatário, então ela quer persuadir o destinatário, influenciando o seu comportamento. A mensagem está centrada no destinatário em forma de ordem, de apelo, de súplica. Os verbos aparecem no imperativo, o uso de vocativos é frequente, usa-se a segunda pessoa, né, tu e vós, ou você e vocês, como marcas gramaticais da função conativa. Então, os anúncios de publicidade, comícios políticos às vésperas de eleição empregam uma linguagem em que predomina a função apelativa ou conativa, né? Onde conativo significa relativo ao processo de ação intencional sobre outra pessoa. Já a função fática, o objetivo imediato do emissor é simplesmente manter aberto o canal de comunicação entre ele e o ouvinte. Então, essa função fática, ela aparece nas conversas ao telefone e ela é pontuada por expressões do tipo, tá me ouvindo? Sim, sei. E transforma-se em um bom exemplo que se transforma em um bom exemplo da função fática. Vejam aí, calor, hein? É, puxa vida, demais, coisa de louco, é, pois é. Não há uma progressão na conversa, só elementos que mantêm o canal aberto para que se possa criar uma possível interlocução entre o remetente e o receptor, mas nem sempre isso é possível. A função metalinguística é a que tem ênfase no código, então falar sobre a própria linguagem. As definições de dicionários são um bom exemplo de função metalinguística. Vejamos aí o texto de Luiz Fernando Veríssimo. Gosto da palavra fornida. É uma palavra que diz tudo o que quer dizer. Se você lê que uma mulher é bem fornida, sabe exatamente como ela é. Não gorda, mas cheia, roliça e carnuda. E quente. Talvez seja a semelhança com o forno. Talvez seja apenas o tipo de mente que eu tenho. Em segundo dicionário, fornido é o particípio de fornir, pode ser usado como adjetivo, abastecido, provido, robusto, carnudo, nutrido, alentado.
Era uma mulata fornida de ancas largas, nova e sadia. Então, Francisco Julião Cachaça, página 23, está aí no dicionário Aurélio, a definição de fornido. Então, a metalinguística, na função metalinguística, a preocupação do emissor ela está voltada para o próprio código. Então, o código é o tema da mensagem. Ele é utilizado para explicar o próprio código. Nós vamos ter aí um pintor pintando, ensinando a pintar um quadro, né? A selfie é um referencial de metalinguagem. Quando você tem um texto ensinando como fazer um texto, isso tudo funcionam como exemplos de metalinguagem. Então, no processo comunicativo, nós vamos ter aí o referente, o emissor, o receptor, o canal, o código e a mensagem. Então, o emissor passa uma mensagem para o receptor. Essa mensagem, ela tem um referente e ela também faz uso de um código que seja comum tanto ao emissor quanto ao receptor e vai ser transmitida de um para o outro por meio de um canal. Pensando no processo comunicativo, nós temos então a função referencial, a função emotiva, a função apelativa, a função fática, a função metalinguística e a função poética. Montando aí então o esquema da teoria da comunicação de Roman e Jacobson e, baseado nele, as funções de linguagem. Então, função referencial ou denotativa. O que faz a função referencial ou denotativa? É aquela cuja mensagem está na transmissão de informação sobre a realidade ou elemento a ser designado. A função emotiva ou expressiva, como o próprio nome diz, a mensagem vai primar pela expressão das emoções, das atitudes, do estado de espírito do emissor em relação àquilo que ele fala. A função poética vai chamar a atenção para a própria mensagem. Então, ela prima por um trabalho de elaboração feito sobre a sua forma, a liberdade no uso das palavras e o trabalho dos signos, com o objetivo de provocar um efeito de sentido no receptor. A função conativa ou apelativa tem por objetivo persuadir o destinatário, influenciar o comportamento dele. Então, ela pretende direcionar, fazer com que o destinatário obedeça àquela solicitação. Então, é o tipo de linguagem que está expresso principalmente nos textos publicitários. Nós vamos ter aí vocativos, imperativos, muito presentes nessa função de linguagem. A função fática é aquela que testa o canal, a ênfase dela está no canal. Então, é simplesmente estabelecer e manter a comunicação, ou seja, o contato entre o emissor e o receptor. Então, são frases feitas que marcam o início ou o final de um diálogo. E, por fim, a função metalinguística, cuja ênfase está no código. Então, é onde a linguagem fala da própria linguagem, seja essa linguagem a linguagem escrita, a pintura, a fotografia.
Quando a gente fala de função metalinguística, é porque a linguagem fala sobre si mesma.